que eles acordaram, encontraram uma cena assustadora. Só tinham dormido no iate por uma noite. De repente, descobriram que o céu tinha caído na manhã seguinte. O iate, que estava à deriva no oceano, agora estava misteriosamente no deserto. O mundo inteiro parecia desolado, como se fosse o fim do mundo. O cara pegou sua bússola e o mapa de navegação e ficou surpreso ao ver que a direção tinha mudado também. O norte tinha virado outro lugar, e a Terra parecia estar de cabeça para baixo. Dizem que esse fenômeno só aconteceu há 700 mil anos. Isso deixou a menina tão ansiosa, com medo de nunca mais ver o namorado se não conseguisse voltar. Olhando as fotos dele no celular, quase desmaiou. A mãe dela não teve escolha a não ser ver tudo isso. Felizmente, o cara entrou em contato com o pessoal de um navio de pesquisa científica próximo e contou tudo. Eles explicaram que o campo magnético da Terra se inverteu e que a água do mar tinha sido jogada de volta na Terra original, transformando o oceano em terra. Dentro de uma semana, haveria um terremoto e a água do mar voltaria. O casal entrou em pânico, certo de que morreriam. Porém, o pessoal da expedição científica disse que o submarino deles poderia acomodar mais 2 pessoas, mas não mais que isso. O submarino poderia evitar terremotos e tsunamis de alto nível. Como todo pai faria, decidiram deixar seus filhos embarcarem no submarino. De acordo com as coordenadas, a distância exigia uma caminhada de 3 dias. A família começou a arrumar a bagagem para sair do iate e embarcar na jornada de sobrevivência. De repente, um cachorro começou a latir. Nick saiu e viu um homem esfarrapado ao longe. Ver outras pessoas vivas em um lugar onde nem os pássaros cagam era como... Depois de comer bolinhos de sua cidade natal em um restaurante ocidental em Paris, Nick imediatamente pulou do convés, pegou uma garrafa de água e correu. O homem do lado oposto parecia ter visto um canudo salva-vidas, mas começou a beber da garrafa d'água. Jin Mei também desceu do barco e foi em sua direção. Inesperadamente, um homem apareceu, e ele não conhecia a ética. Depois de beber a água, ele bateu na cabeça de Nick com a garrafa. Então, pegou uma lança e esfaqueou Nick no peito à distância, assustando Jin Mei, que cobriu a boca sem ousar avançar. Ela viu o homem cruel puxar a lança e começar a persegui-la. Jin Mei foi arranhada pela lança enquanto fugia. Só então sua filha, que usava fones de ouvido, percebeu a crise. As 2 crianças foram imediatamente trancadas em uma cabana. Elas se esconderam embaixo do sofá, e Jin Mei lhes entregou um sinalizador para se defenderem. Enquanto isso, Jin Mei pegou uma faca de cozinha e se escondeu no porão. Logo o homem invadiu. Primeiro, ele encontrou uma lata e comeu, e depois começou a procurar Jin Mei lentamente. Quando ele chegou ao porão, Jin Mei já havia saído silenciosamente por um buraco e estava escondida, mas o cão feroz do homem a encontrou e começou a latir loucamente. Felizmente, Jin Mei tinha uma faca na mão e quando o cão a atacou, ela o apunhalou em um ponto vital. Quando o homem percebeu o que aconteceu, ficou furioso e jurou vingar o cão até a morte. Jin Mei já havia subido no iate pelo outro lado. A janela quebrada voltou para a cabine. Assim que entraram, foram atacados por trás pelo homem. As 2 crianças, escondidas no sofá, ficaram tão assustadas que permaneceram em silêncio. Elas observaram a mãe sendo espancada violentamente. O irmão mais novo olhava para a irmã mais velha, sinalizando para que ela atirasse, mas ela hesitava. Quando sua mãe estava prestes a ser morta, a filha reuniu coragem, abriu a tampa do sinalizador e atirou. Aproveitando a perda temporária de consciência do homem, Jin Mei rapidamente pegou as crianças e saiu correndo desesperada. A situação era crítica, então eles tiveram que sair de lá rapidamente. Com uma explosão violenta, todo o iate pegou fogo. O chocante é que o homem odioso não morreu. Os 3 correram sem parar pelo deserto durante várias horas. Depois de descansarem em um local com água doce, começaram a fugir novamente. No caminho, o menino encontrou um golfinho moribundo e curioso foi verificar. Quando o menino saiu, uma sombra negra apareceu ao longe. Jigley rapidamente pegou o binóculo e percebeu que o maldito homem os havia perseguido. Todos ficaram assustados e começaram a correr mais rápido. Ao longe, o homem continuava o seguindo calmamente, e o deserto estava cheio de peixes mortos, camarões podres e até enormes carcaças de baleias por toda parte. Depois de correr por mais algumas horas, o grupo finalmente chegou a um lugar aparentemente seguro. Nesse momento, a boca do menino estava seca, como se ele estivesse com uma insolação. Mei queria dar água ao filho, mas não esperava que a chaleira já estivesse vazia. Ela não apertou a tampa quando fugiu, fazendo com que toda a água de dentro fosse derramada. Jin Mei culpou a filha por não ter sido cuidadosa, mas a filha respondeu que não queria ir em primeiro lugar. Esse lugar horrível para férias acabou ficando assim. Ambas sabiam que a sobrevivência era importante, então colocaram os pés novamente na vasta região selvagem subaquática. Quando chegaram a um terreno elevado, viram os destroços de um avião de passageiros estacionado à distância. Talvez houvesse alimentos comestíveis no avião, então correram para lá, mas ficaram felizes em vão. O avião parecia ter caído no mar devido a um acidente. Já estava podre por dentro e não havia nenhuma garrafa de água mineral. Mas nessa hora já estava ficando tarde, e esse lugar era considerado um bom refúgio. As 3 pessoas cansadas e tristes adormeceram gradualmente. Quando a mãe acordou, ela decidiu sair por conveniência. Inesperadamente, assim que se agachou, uma pessoa apareceu de repente atrás dela. Felizmente, Jin Mei estava em guarda. Ela reagiu 100 vezes mais rápido. Só quando a filha a abraçou por trás é que ela parou de ficar com raiva. Na manhã seguinte, Jin Mei continuou com seus 2 filhos. Quando saiu em busca do navio de pesquisa científica perto do meio-dia, o menino encontrou uma vala na frente dele, e correu até lá sem olhar para trás. A mãe e a filha atrás dele também correram. O menino sedento ignorou as objeções da mãe e pulou na vala fedorenta, bebendo desesperadamente. Não muito depois de beber a água suja, o menino começou a se sentir mal e seus membros ficaram fracos. Incapaz de andar, Jin Mei não teve escolha a não ser pegar um monte de cadeiras de plástico com sua filha e usá-las para construir um canto para guarda-sol. Felizmente, Jin Mei era uma neuroterapeuta e tratou o filho com o remédio que ela carregava com ela. A condição do menino melhorou gradualmente, e o dia estava prestes a passar. Várias pessoas ficaram aqui durante a noite. Saíram para encontrar a direção do som e caminhavam lentamente.
Parecia haver um exército se aproximando ao longe. Jin Mei se virou com medo e correu de volta. Jin Mei se fugiu. Os três correram desde o final da noite até de manhã cedo. Cruzaram uma montanha e encontraram um enorme cargueiro na frente deles. No entanto, depois de verem Jin Mei e outros, as pessoas imediatamente se esconderam no container. Os três não tiveram escolha a não ser correr para o topo do container. Jin Mei foi arranhada na coxa por um dos caranguejos enquanto subia. As pessoas escondidas lá dentro estavam infelizes, segurando armas. Mas diante de um grande número de caranguejos carnívoros, não conseguiram escapar de seu infortúnio. Não demorou muito para que o mundo inteiro ficasse quieto. Elas passaram a noite toda na caixa com medo. Na manhã seguinte, quando Jin Mei acordou novamente, descobriu que as duas crianças haviam sumido. Ela desceu imediatamente e começou a gritar ansiosamente no container. Depois de beberem o suficiente, pegaram duas armas deixadas pela tripulação. Nesse momento, Jin Mei finalmente usou o walkie-talkie para falar novamente. Ela não sabia onde estava agora.